Minha, vão ter que fazer a vez aí do Juan Pablo Leguizamón. Quero ver quem vai se atrever. Abrir o mais competente Minha e comentar. Vamos lá, Leandro. Essa é a parte de espanhol. Faz no castelhano ou no guarani. Shalom. Shabbat Shalom. Um ponto bastante interessante da Parashá de Pinhas, eu estive meditando e quero compartilhar com vocês, né? A gente viu que aqueles que se envolveram com a revolta, né, Cora e os seus outros seguidores também, cerca de 250, e aqui também relata um israelita com uma midianita, né? Zirim com Cosbi, né? E a gente percebe o seguinte, que não eram pessoas comuns, né? Eram pessoas que tinham uma liderança, eram pessoas que estavam à frente do povo, que eram formadores de opiniões, pessoas realmente conhecedoras da lei, conhecedoras da Torá, né? E meditando sobre isso, a gente se pergunta, né? Qual que é o perigo da assimilação? O texto não relata se eles contraíram um casamento, né, um casamento misto, mas relata que foi um envolvimento com uma midianita, com alguém que não pertencia ao povo. Ao longo de toda a história do povo de Israel, a gente sabe que ele sempre lutou e Hashem sempre colocou essas regras bastante explícitas, né? Não darás os teus filhos para casar com povos estranhos ou povos estrangeiros. Exatamente por quê? Por que o judaísmo ele não prega o proselitismo? Por que ele é tão fechado em si, né? Exatamente porque é uma questão de preservação. Preservação de quê? O que a gente está discutindo aqui? Sobre valores, né? É uma questão de preservar a própria vida, a própria cultura, a própria língua, os costumes, né? Então não é somente uma questão de olhar para o judaísmo e dizer, nossa, é um povo que não se mistura, é um povo que se acha. Não, de forma alguma. É um povo realmente que tem esse amor pela sua cultura, pelos seus valores, né? Então a gente se pergunta mais e mais, eu, diante das minhas escolhas, vou fazer com que o meu futuro, o futuro do judaísmo, ele permaneça ou ele se corrói? E por onde que essa dinâmica vai ocorrer? Com os filhos, né? Como eu estou educando os meus filhos para que esse judaísmo se perpetue ou que ele morra, né? Vai depender de cada um de nós, vai depender de cada escolha que a gente fizer perante aquilo que Hashem nos coloca, nos propõe, né? Shabbat Shalom. Show. Shabbat Shalom. A Parashá Pinhas, enquanto o Urav falava, eu estava lembrando de basicamente duas questões. E essa importância que o irmão aqui acaba de falar, de nós termos a consciência do nosso chamado, né, como uma nação sacerdotal. E a Pinhas, ele deixa um legado bastante interessante com relação a isso, porque Matitiyahu, antes da sua morte, ele vai chamar os seus filhos e vai justamente lembrar de quem eles são descendentes e o que eles estão defendendo, que é justamente a questão de uma nação sacerdotal. E fazemos um link com isso, essa importância, e eu tenho experiência com isso, de termos casamento entre nós, né? De termos esse entendimento, porque é como nós homens perguntássemos assim, a que mulher eu vou estar dando o legado de educar os meus filhos, né? Para onde vai partir esta educação? Nós estamos deixando uma descendência, um legado, e eu digo com experiência, não vale a pena um Yehudim se juntar, se casar, fazer relacionamento misto, porque você, num piscar de olhos, você perde
os seus filhos, e com isso você perde o seu legado, você perde a sua história, e enfraquecemos o nosso chamado como nação sacerdotal, né? Então, o Rav estava falando, e eu lembrando dessa determinação de Matitiyahu em lembrar os filhos dele o que eles estavam defendendo, né? A própria posição de Matitiyahu em não sacrificar aquele porco no altar, em ter uma atitude parecida com a de Pinhas, né? De ter cometido um crime, mas em defesa também, assim como Pinhas, da nossa existência como nação sacerdotal, e deixando um legado para nós também hoje. E é interessante perceber que todas as gerações, basicamente, elas passam por esse conflito e essa tentativa de assimilação que quando nós olhamos a história de Israel, é uma tentativa antiga e que nós devemos estar sempre vigilantes quanto a isso, né? Outra coisa que eu acho interessante nessa paraxá, e dentro do questionamento dessas mulheres com relação ao pai delas ter morrido, há uma discussão no Talmud, se não me engano, no Tratado Sanhedrin 82b, que os rabinos discutem a respeito do qual pecado, porque elas dizem assim, que eles não entraram, né, não cometeram pecado de Cora, não entraram nesse grupo. Ele morreu em pecado, mas não foi esse. E é interessante que elas trazem um questionamento, né? E o Eterno, Moshe procura saber o que fazer, e o Eterno dá ali basicamente um adendo dentro da lei, para que elas tenham direito à herança, e com isso também outros casos que venham ser semelhantes a isso, né, já fica para toda uma geração. Aí eu volto a lembrar isso, que é sempre uma questão para as gerações. Não é, o que fazemos hoje não é apenas para nós, mas é um legado para a nossa geração como pai e mãe, né, nossa família, e para a nossa geração quanto nação sacerdotal. E como o More falou, isso incomoda as nações, eles tentam de todo jeito tirar isso de nós, de diversas tentativas, tentando nos assimilar, e não sei, que talvez a nossa impaciência em esperar um momento certo para dar esse passo ou aquele, parece que nós contribuímos inconscientemente com esse tipo de tentativa que vem de fora para dentro, e muitas vezes tentando nos pegar de dentro para fora, como é o caso dessa paraxá Pinhas, né? Quando ele viu que não conseguia, o profeta viu que não conseguia amaldiçoar o povo de fora, ele dá uma estratégia de dentro para fora, que é o caso, como ele falou aqui, de serem dois líderes, né, um de Israel e um de outra nação, que é a nação de Midian, tomarem uma atitude assim de afrontar a liderança, né, a certo ponto, e tentar trazer para dentro do povo esse desvio de conduta. Então, hoje, depois de 10 anos, acompanhando e voltando ao judaísmo, entendendo esse chamado, o Ura falou logo no início, isso eu estou falando porque com relação à questão sacerdotal e a nossa toda a descendência, da minha família, só eu fui despertado para isso. E eu vi muitas assim, confrontos e piadas, né? Agora enlouqueceu, porque eles não conseguem entender que nós temos um chamado sacerdotal para resgatarmos uma coisa que nos foi tirado, né, à força, e essas tentativas, como eu disse, ela vem de muitos e muitos anos dentro do povo de Israel. E eu quero concluir dizendo o seguinte: inquisidor, você falhou. Rafá. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tem 2 pontos nessa paraxá que eu achei muito importante. O primeiro é que a Torá nos fala que Pinhas recebeu recompensas no mundo vindouro e neste mundo também. Daí a gente pensa, como que Pinhas recebe recompensa neste mundo, sendo que o Eterno nos fala que a recompensa das nossas ações neste mundo, de cumprimento das mitzvot, nós recebemos no mundo vindouro.
Daí a Torá também nos fala, uma discussão no Talmud, ela nos fala que quando cumprimos as leis que foi o próprio Eterno que nos deu, sem o intermédio de Moshe, nós estamos cumprindo essas leis e o Eterno nos honra, nos dando recompensas neste mundo. Então, Pinhas foi recompensado se tornando um Cohen, que antes Pinhas era somente um descendente da tribo de Levi, mas não era Cohen. Então, Pinhas se torna Cohen e é honrado com muitos anos de vida. Nós sabemos que Pinhas viveu até a época dos 400 anos depois da entrada do povo judeu no Egito. E também Pinhas foi honrado porque os nossos sábios falam que ele nunca morreu, que ele sempre vive e que ele também voltará como o profeta Eliarro, como o Orochi estava falando. Outro ponto nessa paraxá, sobre a guerra do povo judeu contra os midianitas, Deus dá 3 ordens excepcionais que o Midrash nos fala, que são a primeira lei, que é a lei que os judeus não eram para dar paz para os midianitas, que eles eram para atacar naquele exato momento que o Eterno tinha dado a ordem para ele, e sendo que isso o Eterno proibia, mas foi uma lei excepcional. A outra lei que o Eterno dizia que era para os judeus destruírem as árvores frutíferas da terra de Midian, e também é uma proibição que está escrita em Devarim 20:19, em que Deus proíbe que o povo hebreu destrua as árvores frutíferas quando eles estão em outra terra. E a outra lei que o Eterno nos dá, que era para nós atacássemos. Espera. Vai lembrando aí, Rafa. Isso acontece. Muito bom. Pinhas, né? Pinhas se tornou até Cohen Gadol e foi colocado no período de Iftar. Iftar foi o profeta, foi o juiz que julgou Israel durante o período da conquista da terra, da luta contra Moab, né? E quem era o Cohen Gadol do período de Iftar era Pinhas, né? Quando Pinhas conquista, lá no livro de Juízes. Agora, uma coisa que recai nesse mesmo período é que Pinhas, ele era o Cohen Gadol, ele é o pai do tribunal. O pai do tribunal, quando foi decidido sobre a oferta que fez Iftar, que ele fez um voto, que ele diz: aquilo que me vir ao encontro, quando eu vencer a guerra, eu darei como oferta, né? E há quem diz, muitos dizem que a filha de Iftar, de fato, foi sacrificada ou foi exilada, e poderia ter sido poupado e minimizado pelo voto e orientação de Pinhas. É uma coisa a se estudar, tá bom? Aproveitando o ensejo. Quer falar mais, Rafa? Lembrei. E a terceira lei, que era para os judeus cercarem todas as entradas de Midian, porque Deus ordenava que os judeus cercassem somente 3 lados e deixassem o 4º lado para que os civis saíssem. Daí a gente pensa, por que Deus deu essas leis excepcionais, sendo que elas iam contra aquilo que ele tinha dito antes? O Talmud nos fala que os outros países tentavam destruir Israel fisicamente, o povo de Israel fisicamente, mas Midian tentou destruir o espírito do povo de Israel, tentou destruir a alma deles. E isso, ele tentou induzir Israel ao pecado. E isso é um pecado maior do que o assassinato, o Talmud nos fala. Porque quando ocorre o assassinato, a pessoa priva, quem está sendo ferido, ela priva a outra pessoa do mundo físico, mas quando você induz o outro ao pecado, você priva ele do mundo vindouro. Então nós entendemos como é um pecado tão grande fazer a outra pessoa pecar, e como nós temos o dever de falar para ela quando ela está pecando e de ajudar ela a sair desses pecados para que ela tenha a honra de ir para o mundo vindouro. Muito bem. Uau! Muito bom, Rafa.
Obrigado também ao Shaul, Leandro. Se saíram muito bem sem o Pablito. O Pablito deve estar orgulhoso de vocês. Baruch Hashem. Pessoal, a complementação do Minyan, né, o Shaul lembrou aqui das 5 filhas de Tzlofehad, quando da distribuição das heranças, né? Então, o censo é levantado e o nome das famílias para distribuir a herança entre as tribos por sorteio e proporcional ao seu tamanho, né? E as filhas de Tzlofehad, elas vão reivindicar isso, exatamente, porque não tinha irmão e a herança era dada somente para o filho homem. Ou seja, a memória do seu pai seria apagada, né? A memória de seu pai seria apagada e elas não seriam mais contadas. E é aí que elas fazem essa defesa já na última instância que a Torá retrata. Porque se elas estão tratando com Moshe, elas passaram por todas as outras instâncias judiciais reivindicando esse direito da herança. E aí? E Moshe vai exatamente usar Urim e Tumim para que Deus decida, né, sobre a herança das filhas. E aí a resposta vem. Abre-se a jurisprudência de que as filhas, então, recebem a herança, né? Elas recebem a herança no momento em que só os homens recebiam a herança. Então, elas lembram do pecado do seu pai. Nosso pai morreu pelo seu próprio pecado, não pelo pecado de Cora. O pecado de Cora foi o pecado da rebelião. O pecado da rebelião que ele causou. E eu acho interessante ela fazer esse destaque. Nosso pai morreu pelo próprio pecado, não pelo pecado de Cora. Não estavam envolvidos com uma revolta. O Shaul fez um comentário interessante e muito pertinente. Um outro comentário, né? Além do Leandro também, que fala sobre a assimilação. Combater a assimilação, pessoal, é a fala final. O comentário do Leandro é a fala final e conclusiva do Rafá sobre a assimilação. A assimilação, ela se mostrou a pior ou o pior dos inimigos do povo sagrado. Porque o mundo, quando tenta nos destruir fisicamente, é uma coisa. Mas quando tentam nos destruir espiritualmente, e a assimilação, pessoal, ela é pior do que o Holocausto. Ela matou mais judeus do que o Holocausto. Todas as vezes que você se sente confortável meio a povos estranhos, então tem alguma coisa errada. A zona de conforto, ela é um indicativo de luz vermelha. Todas as vezes que o sionismo ele existe, e existia, mas vamos datar de Theodor Herzl, que foram 55 anos antes da criação do Estado de Israel. Na Basileia do primeiro discurso de Theodor, que é o encontro de judeus de todas as partes do mundo para a construção de um Estado judaico. Essa tentativa mostrou que os judeus que foram encontrados na sua zona de conforto, bem tranquilos, como cidadãos de primeira classe, não tinha qualquer interesse em fazer aliar. As nossas comunidades aqui são ricas, estamos bem, estamos prosperando. Só que não há, na diáspora, isso aí estatisticamente, não há. Aqueles livros de história lhe dizem, não há
durante o exílio de 2000 anos, um período superior a 100 anos que os judeus estiveram seguros no seu próprio lugar, fora de Israel. Isso alternava. Os judeus da França, estão bem, estão prosperando, são são cidadãos de primeira classe. Os judeus da Ucrânia estavam sendo perseguidos. Daqui a pouco, mudava o governo da França e daqueles judeus já tinham sua paz revirada dos avessos. Então, os judeus que aceitaram e que trabalharam e se empenharam em prol da construção de Estado judaico, quais judeus eram? Os judeus que estavam em perigo, que estavam fugindo, que estavam tendo seus bens confiscados, que as suas sinagogas eram queimadas. E os judeus que estavam bem tranquilos, agora sou alemão, agora eu sou americano. Olha aqui a nossa sinagoga. Olha a nossa comunidade. Então, a assimilação se mostrou o pior. Por quê? Porque quando você foi esquecido, fala, deixa os judeus ali. Aí seus filhos foram dados para casarem com as filhas deles. As filhas deles foram dadas para casar com seus filhos. E o seu judaísmo, ele foi nas tendas de Midian. Se perdeu. Com pais, com judeus batizando filhos. E aí? Não precisou do inquisidor. Você não precisou do inquisidor para batizar o filho, o neto. Isso é um desastre, pessoal. Isso é o fim. E aí o Shaul falou ali na sua palavra, sua participação. Nós temos uma missão. A pergunta é, qual é a nossa missão? Se já sabemos que temos uma missão, a pergunta é, qual é a nossa missão? Qual que é? É mais perigoso sermos aceitos como judeus em todos os lugares ou ter que tirar quipá para andar na rua? Qual que é mais ameaçador? Então, pessoal, hoje nós estamos vivendo um perigo de viver em qualquer parte do mundo que não em Israel sendo judeu. Não é? Muitos vão passar a ter a necessidade de aceitação, esconder sua identidade, tudo bem. É risco de vida? A assimilação, ela se mostra um dos piores. Ela se mostra como o pior dos inquisidores. Não teve campo de concentração, não teve campo de extermínio, não teve fogueira da Inquisição, não teve tribunal do Santo Ofício. Quando falamos de cristãos novos, é porque os cristãos novos foram obrigados a mudarem de religião para servirem um Deus de pau e um Deus de pedra. Entre a cruz e a espada, diz o ditado. Entre a cruz e a espada, você foi obrigado a servir outro Deus. Agora, quando da assimilação você está vendo perder a geração futura, meu Deus do céu, e não teve nenhum inquisidor te forçando a isso, bom, então pergunte para você mesmo qual que é a sua missão. Se já é sabido que todos nós temos uma, qual que é a sua? Quantos dos seus filhos vão se casar num palio nupcial? Quantos dos seus netos serão circuncidados?
Será que isso aí é missão? Ou é um dever? O que é a missão, pessoal? E o que é o dever? Né? Mas é uma coisa a ser perseguida, é uma coisa a ser perseguida. Outra coisa que foi dita pelo Minyan, ser uma nação sacerdotal. Ser uma nação sacerdotal está na fala que Deus propõe ao primeiro dos patriarcas. Qual que é o primeiro dos patriarcas? Quem que é, Rafael, o primeiro dos patriarcas? E abençoarei os que te abençoarem. 2, do capítulo 12 de Gênesis, diz assim: e farei de ti uma grande nação. Grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. Serão benditas em ti todas as famílias da terra. Então vejam, nós estamos na leitura da Haftará de Jeremias 1, que foi lida hoje em função das 3 semanas que nós iniciamos no último dia 17 de Tamuz. O jejum da última terça-feira, ela abre o período da lembrança em que os 2 templos e todas as outras calamidades aconteceram, sobrevieram a nós como lembranças de todas as escolhas erradas que nós fizemos. Essas 3 semanas, ela está nos forçando e nos lembrando exatamente de como evitar esses decretos. É uma auto-introspecção. De analisarmos nessas 3 semanas, num período em que nós não pedimos, não dançamos, não cantamos, evitamos muitas outras coisas num período de luto, coisas que você não faz no dia de luto. Nós estamos evitando nessas 3 semanas, que termina com o 9 de Ave, da lembrança da destruição do primeiro e do segundo templo. Essas 3 semanas, pessoal, vejam só, olhem para os profetas que temos do Taná. Os 55 profetas que temos do Taná. Moshe nos revelou a lei. A Haftará, ela vai terminar com a escolha, por exemplo, a escolha do profeta Jeremias foi a mais dura, a missão dele. A mais difícil. Moshe Rabbeinu foi um bom censurador. Fazia torrerá, censura. Quem gosta de gente te corrigindo toda hora? Quem gosta? Moshe foi. Mas Moshe fez censuras mostrando sinais e coisas muito positivas. Livrando do Egito, com 10 pragas, abrindo o mar, água, pão, climatização, todas estas coisas, e Moshe fazia censura. E qual que era a reação do povo em dados momentos que Moshe fez censura? Eu não sei se 1 ou 2 vezes Moshe quase foi apedrejado. Entenderam? Quase foi apedrejado. Não é? Bom, e Jeremias? Jeremias falou assim: sou criança, Senhor. Sou criança. Deus diz assim: eu te escolhi antes de que você nascesse. Antes que estivesse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, Jeremias. Você será um profeta, uma parede consolidada. Você terá o poder de construir e de destruir. Eu te colocarei como profeta das... Falam de novo.
Eu te colocarei como profeta das nações. Abriu um novo momento da história judaica a partir daqui. Esse é o primeiro cativeiro judaico depois de conquistar a terra de Eretz Israel. Não é, professor? O primeiro cativeiro da Babilônia. Mas o que Deus já havia dito para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, pessoal.